Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de ciência. Olha só, estamos aí na nossa 26ª aula. Hoje será a nossa penúltima aula de ciência do ano letivo, né, gente? Coisa boa, né? Próximo ano aí, se Deus quiser, todos vamos para o 5º ano, tá certo? Até lá, faltam ainda 2 aulas e a nossa avaliação será lá para o dia 16 de dezembro, tá certo? Bom, gente, o assunto de hoje que a gente vai abordar, vamos falar sobre a temperatura do ar atmosférico, entender como é que funciona o efeito estufa e falar sobre os ventos, tá? Entender também um pouco sobre velocidade de ventos, o que é que acontece quando o vento ele aumenta suas velocidades. Essa é a agenda de vocês, temperatura do ar atmosférico, vento e velocidade do vento. Vocês irão fazer as atividades da página 219, 220 e 225. Mas antes disso, tem aí a correção das atividades da página 214 para a gente fazer, né? Então, abra aí o livro de vocês e vamos lá para a nossa tarefa. Bom, gente, a primeira questão, ele está falando o seguinte, ó, assinale a imagem que melhor representa a atuação da pressão atmosférica na bola, né? A gente falou muito sobre pressão atmosférica e a gente aprendeu que a pressão atmosférica ela atua em todas as direções de um determinado corpo, né? Então, se você observar a representação que melhor define a atuação da pressão atmosférica é essa bolinha aqui do meio, ó, já que ela recebe a força, né, da pressão atmosférica em todos os lados. Ok, gente? Então, marquei essa bolinha do meio aqui com X. Segunda questão. Observe a imagem abaixo, né? Aí você tem a imagem aqui o A e aqui embaixo você tem o B. Aí o item A pergunta: a pressão atmosférica é menor no local A ou B? Bom, gente, aprendemos que quanto mais alto, quanto maior a altitude, menor é a pressão atmosférica. E quanto mais baixo, quanto menor a altitude, menor é a pressão atmosférica. Então, essa questão é que vocês associem a variação de temperatura atmosférica com a altitude, tá? É ela que faz toda a diferença. Então, pessoal, espero que vocês comentem que o menor local, né, o menor, a pressão atmosférica é menor no local A. Por quê? Porque no topo da montanha, né, é mais alto do que embaixo. Certo, gente? Isso porque a altitude é maior se comparado com o local B. Ó. Então, repare aí, ó, quanto mais alto, menor será a pressão atmosférica. Tá? Então, a altitude, né, a altura que a gente está, ela define se você tem maior ou menor pressão atmosférica. Ok, gente? B. O que você pode dizer em relação à quantidade de ar e à pressão atmosférica? Bom, espero que vocês comentem que quanto maior a quantidade de ar, maior a pressão atmosférica, tá? Então, quanto menor a quantidade de ar, menor a pressão atmosférica, né? Então, a pressão de ar, aliás, a quantidade de ar, ela é diretamente proporcional à pressão atmosférica, tá bom, gente? Ok? Então, essas foram as questões. Bom, vamos lá falar sobre temperatura do atmosférico. Olha só essa tirinha aqui, ó. Observe bem, ó. Provavelmente é um dia frio, o rapaz está tomando um sorvete, né? Aqui, provavelmente é um dia quente, o rapaz está tomando uma bebida quente, né? Aí aqui ele detecta quando a temperatura fica indefinida. Não sabe se está frio, não sabe se está calor, né? Aí tem alguns questionamentos. O que aconteceu com a temperatura do ambiente ao longo da história? Tá? Perceba, gente, que a temperatura do ambiente ela variou, certo? E as roupas dos personagens e o alimento que ele estava consumindo, né, entravam em desencontro com o clima, né? Aliás, só a roupa, só o que ele estava consumindo. Por exemplo, aqui está um dia frio, ele está vestindo até uma roupa, um agasalho, porém ele está tomando um sorvete, né? Então esse carinha ele é do contra, né? Olha aqui, ó. De acordo com a tirinha, a temperatura do ambiente pode interferir na vida das pessoas? Pode, gente, pode sim.
né? Pode interferir no que ele veste, no que ele come, né? Aqui nesse caso, esse rapazinho ele é do contra, né? Em sua opinião, por que o personagem parece aborrecido no último quadrinho? Porque pelo fato de estar fazendo frio e calor ao mesmo tempo, né? Ele fica indeciso no que usar, né? No que vestir e no que comer, né? Mas vamos lá para o que interessa, pessoal. Ó, por que é que a gente tem essa temperatura do ar atmosférico? Por que que o ar atmosférico ele torna bem quente? Principalmente aqui, né? Onde nós moramos. Sabemos que por aqui também é muito quente, né? O que que acontece? Tudo está relacionado com a camada de ozônio, né? A gente chama isso de efeito estufa. Então, repare bem aqui o seguinte, ó. A luz solar ela aquece a superfície da Terra, né? E o ar próximo a ela. E aumentando assim a temperatura. Então essa temperatura ela pode variar o dia ou de um local para o outro. E à medida que com o uso do termômetro, né? Então, pessoal, a gente consegue medir essa temperatura com o uso do termômetro. Então, apesar dessa variação, pessoal, a temperatura na Terra, ela se mantém relativamente constante e adequada à vida, né? Isso é possível, em parte, graças à presença da atmosfera terrestre, ok? Então, olha só, a atmosfera terrestre, ela ajuda a manter a temperatura da Terra por meio do quê? Do efeito estufa natural. E nesse fenômeno, né, o efeito estufa natural, o que são eles? São alguns gases que compõem a atmosfera terrestre. E eles retêm parte do calor proveniente do Sol, evitando que ele seja perdido para o espaço. Então, analise comigo aqui, ó. Na aula anterior, eu falei pra gente, eu falei para vocês que o que é o calor, né? Por que é que a temperatura ela fica elevada, né? Na verdade, pessoal, a temperatura fica elevada porque o nosso planeta ele tem a capacidade de reter calor por conta do seu efeito estufa natural, né? E os gases que ficam na atmosfera, eles bloqueiam parte desse calor, né? Eles evitam que esse calor que aqueceu a atmosfera terrestre, aliás, que aqueceu a superfície terrestre, ele se espalhe, né, para o espaço. Então vamos entender aqui como é que funciona. Primeiro, parte dos raios solares provenientes do Sol, certo? Parte dos raios solares provenientes do Sol não consegue atravessar a atmosfera da Terra e é desviada de volta para o espaço. Os raios solares que conseguem atravessar, como esses casos aqui, ó, consegue atravessar a atmosfera, atingem a superfície terrestre, aquecendo essa superfície e o ar próximo a ela, ok? Depois, pessoal, o calor que não é absorvido pela superfície terrestre, ele retorna para a camada mais elevada da atmosfera. Então, parte desse calor, ele atravessa essa camada de ar e retorna ao espaço, né? A outra parte, olha só, a outra parte não consegue atravessar a atmosfera terrestre e é retida no planeta, principalmente pelos gases do efeito estufa, como, por exemplo, o metano e o gás carbônico. Como consequência, a Terra ela se mantém aquecida e com temperaturas adequadas à existência da vida. E aí a gente chama isso de efeito de estufa natural, tá, gente? Então a temperatura do ar, ele pode sofrer influência de diferentes fatores, como a altitude do local, a umidade do ar, a presença de plantas, a ocorrência de ventos e também a presença de nuvens no céu, tá? Então, além disso, a quantidade de determinados gases na atmosfera, como os relacionados ao efeito estufa, interfere na temperatura terrestre. Ok, gente? Então, vamos lá. Ó. Algumas atividades... Ó, vamos lá. Então, é muito importante o efeito estufa para que a gente consiga manter a vida na Terra. Porém, pessoal, algumas atividades humanas, ele se envolve no efeito estufa natural da Terra. Como é que ele se envolve? Através da queima de combustível fóssil, como, por exemplo, a gasolina e o diesel.
Tá? Quando ele faz a queima desses combustíveis fósseis, eles liberam grande quantidade de poluentes. E esses poluentes, eles são os mesmos que compõem os gases do efeito estufa. Então, com o aumento da quantidade desses gases, o efeito estufa ele é potencializado. Né? Então, o que acontece depois? Quando o efeito estufa ele é potencializado, aumenta o efeito estufa natural da Terra, a gente resulta também no aumento de temperatura média. Né? A temperatura média terrestre ela também aumenta. Por quê? Porque mais calor vai deixar de atravessar a camada. Né? E quando isso ocorre, a gente chama isso de aquecimento global, que é muito discutido aí nas mídias, né, gente? Ok? Então, a maior quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera terrestre faz que mais calor fique retido próximo à superfície terrestre, provocando aí um aumento de temperatura média do ar. Como consequência, reduz-se a quantidade de calor que é perdida para o espaço. Então, a NASA, gente, ela analisou a variação de temperatura média da superfície terrestre desde de 1880. Né? Então, ao longo desses anos, ficou comprovado que a temperatura da Terra está aumentando. E esse aumento foi observado principalmente nos últimos 35 anos, depois que a gente teve uma grande evolução do planeta. Né? Aumentou a quantidade de carros com combustível fóssil, aumentou as quantidades de fábrica. Né? Então, preste atenção, que no ano de 2016, a temperatura terrestre ela estava a quase 1 grau Celsius a mais, né, do que na metade do século XX. Então, isso, pessoal, parece pouco, mas para o meio ambiente é muito. Por quê? Porque com isso começa a ter, como consequência, você começa a ter o derretimento das geleiras, que fica nas regiões polares. Né? E quando as geleiras elas derretem, você aumenta o nível do mar. Né? E quando você aumenta o nível do mar, aí você tem toda a erosão das praias, acaba as praias, aqueles residenciais que ficam próximos das praias também, eles são destruídos, né? Então a gente tem toda uma consequência por conta do aquecimento global, certo? Então é todo um efeito cascata. Uma coisa puxa a outra. Tá certo, gente? Então aqui, ó, você pode observar a região do Círculo Polar. Ó. Isso daqui foi em 1984. Tá? Você tinha uma grande região que tinha um Círculo Polar Ártico, né? Tinha bastante gelo. Aqui é o Círculo Polar Ártico em 2016. Ó. Perceba que reduziu bastante a quantidade, né, de gelo. Né? Esse gelo derreteu. Pessoal, não é somente o nosso planeta que tem efeito estufa natural. Em Vênus, né, o planeta Vênus, ele apresenta uma semelhança com a Terra. Por exemplo, no seu tamanho, né? Porém, a temperatura média da superfície de Vênus é em torno de 500 graus Celsius. Até porque ele está mais próximo do Sol do que a Terra, né? Já que a Terra aqui, a temperatura média é de 14 graus Celsius. Mas eles têm uma atmosfera bem parecida, eles têm uma atmosfera muito densa, né? Então a atmosfera de Vênus, ela é composta também de gases, assim como da Terra. Porém, a sua composição é um pouquinho diferente, tá, gente? Enquanto Vênus apresenta uma atmosfera mais fina do que a terrestre, e é composta principalmente por gás carbônico, essa composição da atmosfera de Vênus faz que o efeito estufa nesse planeta seja mais intenso do que na Terra. Né? Assim, mais calor fica retido na superfície de Vênus, né? E aí vai tornar a temperatura de sua superfície muito mais elevada do que da Terra. Mas é interessante, pessoal, que a rotação de Vênus ele é muito lenta, né? Então, a parte escura de Vênus já é extremamente fria. Ok, gente? Beleza? Então, qual é a mensagem que a gente traz através da temperatura do ar atmosférico? É observar, pessoal, o efeito estufa natural da Terra, né? A gente conseguir diminuir o máximo possível
de queima de combustível fóssil. Para quê? Para evitar gases do efeito estufa, que é o caso do gás carbônico e do metano, né? Que no efeito estufa, certo? Ele apresenta geralmente esses gases, gás carbônico e metano. Bom, vamos falar um pouco sobre os ventos aqui, né? Leia o poema abaixo. O vento. Se estou leve e devagar, bato em teu rosto. Sou a leve brisa a te embalar, a leve brisa a te acalmar. Sou a brisa que balança as flores dos campos, cheia de beija-flores, beijando todas as flores. Se estou forte e veloz, cuidado comigo, sou perigoso. Sou o vento forte, ventania. Trago comigo tempestade, tristeza e destruição. Posso virar tufão, posso virar furacão. O tempo e o vento fazem parte da vida. A vida passa como vento, tenho que aproveitar meu tempo. Bom, pessoal, esse poema ele traz sobre o vento, né? E eu trago alguns questionamentos para vocês. O que é vento? Né? O que é o vento? O vento, pessoal, nada mais é do que ar em movimento, né? E por que existe diferentes tipos de vento? Como é que você acha? A gente vai entender agora por que acontece alguns diferentes tipos de vento. Tudo está relacionado com a temperatura, tá, gente? Ok? Então, o vento, pessoal, é o ar em movimento. Mas como ocorre esse movimento? Para responder essa questão, a gente vai observar aqui uma pequena atividade. Ó. Uma determinada professora, ela posicionou um catavento sobre a chama, né, como você observa aqui, de uma vela acesa. E a hélice desse catavento começou a se movimentar. Então, o que você acha que fez a hélice do catavento se movimentar? Bom, nesse experimento, pessoal, a chama da vela, ela aqueceu o ar próximo a ela. Ao se aquecer, o ar ela se tornou mais leve e sobe, fazendo a hélice do catavento girar. Ao mesmo tempo, o ar mais frio, né, que não foi aquecido pela chama da vela, ele desce, ocupando o lugar do ar que aqueceu. Então, esse movimento do ar é contínuo e semelhante ao observado na formação dos ventos. Então, o que acontece, pessoal? Ó, o ar que está em contato, né, com a luz solar, ele aquece. E depois de aquecido, ele sobe. Por quê? Porque ele fica mais leve, tá? E automaticamente, o ar quente ocupa o lugar do ar mais frio. E esse ar mais frio, tá? Que está presente nas camadas mais elevadas da atmosfera, ele desce para as áreas mais próximas à superfície terrestre. E aí vai ocupar o lugar do ar quente, tá? Pessoal, não é assim não, ó. O ar subiu, aí espera o ar descer. Não, é um movimento contínuo, gente, tá? É um movimento automático. Subiu, já desceu, no mesmo instante, ok? Por quê? Porque o ar, pessoal, é um gás, né, gasoso. E ele é um gás, né? E ele tende a ocupar todo o espaço. Então, se naquele espaço ali desocupou, a tendência é ele ser ocupado por outro, ok? Só para vocês terem ideia. Não é assim, sobe, aí demora e desce, não. É um movimento sucessivo, contínuo. O ar quente subiu, automaticamente, no mesmo instante, né, o ar frio já está tomando conta ali, tá? E aí esse ar frio ele é aquecido de novo e sobe. E o ar quente que subiu, né, um tempo atrás, né, ele é resfriado e desce novamente. E assim por diante, pessoal. Tá? Então, assim a gente pode dizer que o vento ele é formado pelo movimento de subida e descida do ar na atmosfera terrestre. E quanto à velocidade do vento, pessoal, por que temos ventos de diferente velocidade? Ó? Vamos lá. O vento leve que bate no seu rosto ele é diferente do vento que carregou o chapéu aqui, ó, do Chico Bento. Isso porque, gente, o vento ele pode se deslocar de um local para o outro de diferente velocidade e apresentar diferentes efeitos. Então, vamos ver aqui alguns tipos de efeito de vento. Por exemplo, brisa leve. Esse tipo de vento ele é mais fraco, né? É mais fraco
e a velocidade dele pode atingir em torno até de 11 km por hora. Qual é o efeito dele, pessoal? Esse tipo de vento ele é sentido levemente no rosto ou no balançar das folhas, né, da árvore, por exemplo. Aí temos a ventania, pessoal. Esse tipo de vento ele é mais forte do que a brisa leve. A velocidade pode atingir até 74 km por hora. Qual são o efeito dele? Quebra de galhos de árvore, por exemplo, remoção de telhados em construção e dificuldade de uma pessoa caminhar contra o vento, por exemplo, né? Aqui acontece muito aqui em Fortaleza, quando as árvores caem, principalmente no inverno, né? Porque aí a gente tem muitas ventanias. Temos o furacão, pessoal. O furacão é um tipo de vento que apresenta movimento giratório em formato mais arredondado. Ele é mais rápido que a ventania. Ele pode atingir até 250 km por hora. O efeito dele é quebrar a árvore, né? Arrastar carro, remoção de telhados, né? E ele ocorre principalmente nos oceanos e mares. O furacão provoca grandes ondas que pode causar sérias inundações no continente, tá, gente? E por fim temos o tornado. Esse é um tipo de vento muito forte que ele apresenta um movimento giratório e um formato de um grande funil que toca o solo. Os tornados, pessoal, eles apresentam até 2 km de extensão. E, em geral, eles duram pouco minuto, né? Até porque se eles durassem muito tempo, né, eles acabavam com toda a região. A velocidade, pessoal, pode atingir até 500 km por hora. E os efeitos deles são arrancar árvore, arremessar carros, casas, retorcer ferros, né? Enfim, é um tipo de vento muito perigoso, tá, gente? Bom, pessoal, essas foram nossas explicações de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido, tá bom? Na próxima aula a gente vai falar sobre a previsão do tempo e clima, ok? Então a próxima aula será a nossa última aula, tá, gente? Então faça todas as tarefas, tá me devendo tarefa, me mande para você ficar com uma boa nota de GNA, tá bom? Então, desde já eu agradeço a atenção de cada um de vocês. E até a próxima, gente. Tchau, tchau.